O que é dialética? O que significa ser dialético? Qual é a visão dialética sobre o método ou sobre o todo, a estrutura do todo? Bom, é sobre isso que falaremos nesse vídeo. O que é dialética, afinal de contas? E eu vou usar como base deste vídeo um pensador, o Hegel, a partir da obra Enciclopédia das Ciências Filosóficas, o volume 1, intitulado A Ciência da Lógica. No volume 2 ele fala sobre a natureza, no 3 sobre o espírito, e é justamente nesse volume 1, na Ciência da Lógica, que ele trata da dialética, apresentando este conceito que é muito importante para a filosofia e é, de certa forma, definidor aí do pensamento filosófico, de uma parte do pensamento filosófico. Então, nós podemos até falar que ou se é dialético ou se é antidialético na filosofia. E como nós sabemos, a dialética ela possui uma história longuíssima, tem muitos pensadores que são dialéticos, então falaremos sobre Hegel neste vídeo, a dialética hegeliana. Antes disso, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal e comentar aqui embaixo filosofar é preciso, porque isso colabora aqui com o nosso trabalho e com isso nós continuamos produzindo materiais, vídeos para vocês. Então vamos ao tema do vídeo. Por que eu separei Hegel? Porque ele é um dos grandes nomes da dialética. Como eu disse, a dialética ela possui uma história desde lá do período antigo, do período pré-socrático. O primeiro grande nome que falou sobre dialética foi Heráclito, com a questão do devir, com a questão da unidade dos opostos. Depois nós temos Platão, e de Platão em diante nós temos uma tradição aí dos neoplatônicos que é assim gigante. Então falar de dialética é falar de certa forma também do neoplatonismo, e são muitos pensadores mesmo. E cada um aí possui a sua característica, né, sobre o que é dialética. Então dialética não é algo que pode ser traduzido de uma forma única. Assim como para toda a filosofia, qualquer debate, qualquer grande conceito filosófico possui essa questão como um pano de fundo. Não é um problema, mas é uma característica da filosofia, é que ela acaba trabalhando muito com conceitos. E não dá para pegar um conceito, um significado e falar que existe apenas esse significado para este conceito. Por quê? Porque são muitos pensadores, muitos filósofos que foram trabalhando ao longo da história da filosofia com suas teorias, né, dos antigos aos contemporâneos, e renovando essa parte conceitual. Então aquilo que é dialética para um lá atrás é diferente para um período medieval, é diferente para um autor moderno, que é também diferente para um pensador contemporâneo. Então eu posso falar, por exemplo, Heráclito, Platão, eu posso falar de um pensador medieval, eu posso falar de um pensador moderno, eu posso falar de um pensador contemporâneo que trata da dialética, eu posso citar aqui, sei lá, Hegel, Marx, Adorno, e são visões diferentes daquilo que é a dialética. Abelardo, no período medieval, enfim. Então, por isso, é sempre importante, quando falamos de qualquer conceito filosófico, falar, não, esse é o significado para esse pensador, porque talvez para o outro pensador é algo diferente. Então isso é muito importante, por isso que eu vou neste vídeo falar da dialética hegeliana, e eu peço para vocês comentarem aqui no vídeo se vocês gostariam que eu comentasse o que é dialética para outros pensadores também. Então comentem aqui o que vocês acham e quais vocês gostariam que eu gravasse algo sobre outro pensador. Bom, vamos a Hegel então. Para Hegel, como eu disse, base do texto é este, Enciclopédia volume 1, dos parágrafos 79 a 82. Então ele tem aí 79, 80, 81 e 82, que são 4 parágrafos. O primeiro, 79, é quando ele fala da dialética como um todo, os 3 momentos. 80 o primeiro momento, 81 o segundo momento e 82 o terceiro momento. Então eu falarei sobre os 3 momentos a partir do 80, 81 e 82, mas vou começar com 79 porque é aqui que ele apresenta todo o debate. Então vamos lá, 79. A lógica tem, segundo a forma, 3 lados. A. O lado abstrato ou do entendimento. B. O dialético ou negativamente racional. C. O especulativo ou positivamente racional. É isso. Dialética para Hegel a dialética é composta desses 3 lados. E ele fala a lógica, né? Então isso já tem um significado importantíssimo aqui. A lógica possui 3 lados. O primeiro momento do dialético é o lado abstrato ou do entendimento. Então, aquilo que comumente nós chamamos de tese, Hegel chama de lado abstrato ou do entendimento.
Aquilo que comumente nós chamamos de antítese, Hegel chama dialético ou negativamente racional. E aquilo que comumente chamamos de síntese, Hegel chama de especulativo ou positivamente racional. Então esses são os conceitos que ele apresenta aqui na Enciclopédia, volume 1. E depois ele continua o 79 falando o seguinte: esses três lados não constituem três partes da lógica, mas são momentos de todo e qualquer lógico real. Então aqui a tese central é que quando nós falamos de dialética, para Hegel, nós não estamos falando de método. Não são três partes de um método filosófico, de um método lógico, de um método científico, mas são momentos de todo e qualquer lógico real. Então o todo está estruturado dialeticamente. Então nós temos que sempre analisar qualquer lógico real, o todo, dialeticamente. Porque a estrutura do lógico real, a estrutura do todo, é a estrutura dialética. E somente captando o todo, qualquer lógico real, como ele diz, captando dialeticamente é que nós vamos buscar e alcançar a verdade desse lógico real. Não é, de novo, né, não é um método que eu, sujeito, vou aplicar ao conhecer o objeto. Porque o método possui essa função, né, de ser aplicado, o método, para conhecer o objeto, o sujeito que conhece o objeto. Bom, para começar, não tem sujeito que conhece o objeto por idealismo, né? Então isso já extrapola a visão idealista, seria uma visão realista. E aqui a estrutura do todo é dialética, a estrutura do pensar é dialética, a estrutura de qualquer coisa é dialética, e o todo é pensar segundo o idealismo. Ele continua, isto é, de todo conceito ou de todo verdadeiro em geral. Todo conceito, todo verdadeiro em geral é estruturado dialeticamente. Eles podem ser postos conjuntamente sobre o primeiro momento, ou do entendimento, e por isso ser mantidos separados uns dos outros. Então o primeiro momento, que é o momento do entendimento, o Hegel diz, né? Se tu trabalhar com o primeiro momento apenas, tu vai fazer o quê, né? Tu vai separar uns dos outros. O entendimento faz isso, o entendimento separa os polos, um do outro polo, e analisa isoladamente os polos. Depois verificaremos qual é a grande sacada da dialética, o que a dialética propõe. Sim, tu vai começar separando, tu vai começar trabalhando pelo entendimento, mas existe um momento 2, existe um momento 3. Se tu parar no momento 1, tu não tem a dialética, porque é apenas o momento 1 da dialética. A dialética é composta dos três momentos. Então é importante sempre trabalhar com os três momentos. E ele diz, né? Eles podem ser postos conjuntamente sobre o primeiro momento, que é do entendimento, e por isso ser mantidos separados uns dos outros. Mas deste modo não são considerados em sua verdade. Se nós analisarmos qualquer lógico real, qualquer coisa, pelo entendimento apenas, que é o primeiro momento dialético, nós não vamos captar a sua verdade. Eles não são considerados em sua verdade. A indicação que aqui é feita sobre as determinações do lógico, assim como a sua divisão, está aqui somente numa forma antecipada e histórica. Bom, e a partir de agora, então, ele vai entrar no debate dos três momentos. Então, falaremos sobre o primeiro momento no parágrafo 80, segundo momento do 81 e terceiro momento do parágrafo 82. Então, vamos ao primeiro momento que está no parágrafo 80. Diz Hegel, o pensar enquanto entendimento fica na determinidade fixa e na diferenciação dela em relação a outra determinidade. Um tal abstrato limitado vale para o pensar enquanto entendimento como se fosse para si subsistente e essente. Então, essa é a definição que ele dá ao primeiro momento do dialético, o momento do entendimento, o momento, como ele disse, né, o lado abstrato ou do entendimento. Qual o significado disso, né? O que significa o lado abstrato ou do entendimento? É o ser em si. É a faculdade, o entendimento é a faculdade que abstrai conceitos e se detém nas suas determinidades. Essa é a grande explicação do entendimento. O entendimento é uma faculdade, abstrai conceitos e se mantém nas suas determinidades. Ela não faz o choque dos conceitos, ela não busca o terceiro momento do choque dos conceitos, ela simplesmente abstrai os conceitos, daí o momento abstrato de abstrair conceitos, separa, isola e analisa polo a polo, sem colocar em choque, sem fazer o diálogo, sem buscar a suprassunção, que é o terceiro momento. Então é isso. Parar no entendimento é abstrair conceitos e parar nas suas determinidades. Bom, continuando, vamos ao segundo momento agora, que está no 81. E claro, aqui eu estou lendo apenas o conceito de cada momento.
eu não estou falando aqui de todo o debate que ele vai desenvolver em páginas, né? Porque ele fala do conceito e depois ele tem um adendo aqui de várias páginas onde ele vai explicando, dando exemplos e tudo mais. Então eu vou ficar apenas na parte mais da definição que ele mesmo dá. No 81 ele diz o seguinte, e aqui entramos no segundo momento do dialético. O momento dialético é o próprio suprassumir-se de tais determinações finitas e seu ultrapassar para suas opostas. Então agora nós temos de fato o momento dialético, né? O lado dialético, que ele também chama de negativamente racional. Então aqui talvez pode surgir a seguinte questão, né? Mas dialética não são os três momentos? Porque o segundo momento Hegel chama de dialético. Bom, esse de fato é o momento dialético. Porque o momento dialético significa negatividade, significa contradição. Por isso que ele chama o segundo momento de dialético, porque é aqui que está a negatividade, aqui está a contradição, o choque, a dialética. Dialética enquanto oposição, enquanto choque, enquanto diálogo dos dois lados. Então nós podemos falar de forma bem específica da dialética do segundo momento, enquanto negatividade e contradição. Ou podemos falar de forma mais abrangente da dialética que é composta dos três momentos: entendimento, lado abstrato do entendimento, lado dialético negativamente racional, lado especulativo positivamente racional. Então a dialética pode ser entendida como os três momentos, ou ela pode ser entendida apenas como o segundo momento. E aqui ele fala, né, esse é o momento dialético, é o próprio suprassumir-se de tais determinações finitas e o seu ultrapassar para suas opostas. Então aqui nós temos, como eu disse, se no início nós tínhamos o ser em si, aqui é o ser fora de si, e é o momento dialético, negativamente racional, da negatividade, da contradição. E aqui nós podemos, sei lá, pegar exemplos, né? Uno e múltiplo, igual, desigual. O que faria o primeiro momento? O primeiro momento pega o uno, pega o múltiplo, isola, abstrai, isola e para nas suas características, nas suas determinações. O que é o uno? Ah, ok. O que é o múltiplo? Ah, beleza. Então, separa. Esse é o primeiro momento. O segundo momento, ele põe em choque os dois momentos, que no primeiro momento, que é o entendimento, estavam isolados. Agora eles estão em choque. Então é uno versus múltiplo. É igual versus desigual. Sei lá, qualquer outro exemplo, né? Subir e descer. É subir versus o descer. Quente e frio. E aí vai, né? Qualquer oposição. Então, qualquer jogo de polos opostos, que são polos em oposição, tu pode pôr em negatividade, em contradição, em choque dialético. E é isso que faz o segundo momento. Põe o choque, põe a negatividade, põe a contradição. E aí eu passo para o terceiro momento, que é o conceito, a definição do terceiro momento, que está no parágrafo 82, o Hegel diz: o especulativo ou positivamente racional aprende a unidade das determinações em sua oposição, o afirmativo que está contido em sua resolução e em sua passagem a outra coisa. Então aqui nós temos, né, como ele mesmo disse, e depois ele continua trabalhando essa ideia no adendo, nos comentários que ele faz. Aqui nós temos o lado especulativo, o lado positivamente racional. O lado positivamente racional, né, que seria o ser que retorna a si, fazendo aquele jogo do ser em si, ser fora de si. Agora nós temos o ser que retorna a si. E aqui nós temos o Aufhebung. Aufhebung, né, do alemão Aufhebung, uma tradução próxima seria supraassunção. Ou seria uma outra tradução que explica muito bem o significado de Aufhebung, do terceiro momento, né, do momento do lado especulativo ou positivamente racional, é negar, conservar e elevar. Então o terceiro momento ele nega, ele conserva e ele eleva. É isso que faz o terceiro momento. Se no primeiro momento nós temos os polos opostos isolados, no segundo momento nós temos os polos em choque, em contradição, no terceiro momento nós temos desse choque, dessa contradição do segundo momento, no terceiro nós temos a negação, a conservação daquilo que se conserva do choque do segundo momento e a elevação. Então tu eleva algo diferente que eram os dois polos opostos. Por quê? Porque é o produto do choque. O produto do choque está no terceiro momento. Se o choque é o segundo momento, o produto do choque é o terceiro momento, que não é uma mera soma, não é A mais B, não é uno mais múltiplo,
né? Não é igual mais desigual, mas é algo diferente. Então, esse diferente é o produto do Aufhebung, é o produto daquilo que comumente nós chamamos de síntese, né? É uma linguagem, né, comum, tese, antítese e síntese, né? Mas aqui, como nós vimos, o Hegel fala, né, entendimento, lado negativamente racional, lado positivamente racional, etc. E a grande tese presente nesse terceiro momento é a tese da unidade dos opostos. Então, se no segundo momento, vamos voltar para o primeiro, né? Se no primeiro momento tu pega dois opostos, separa e deu, acabou. No segundo momento, tu pega os dois opostos, põe em choque. Agora, no terceiro momento, é justamente o momento da unidade desses opostos. No segundo momento, eles estavam em choque, em contradição, porque eles eram opostos. No terceiro momento, no Aufhebung, nessa conservação, nessa suprassunção, nós temos a unidade deles. E é algo muito estranho para o senso comum falar que os opostos são idênticos, porque os opostos são opostos. Mas no momento que tu diz que os opostos são idênticos, né, como assim, né? Não faz sentido. Sim, faz sentido para a dialética. Mas claro que aqui Hegel não está falando dos opostos contraditórios, né? Mas sim os opostos contrários. E, consequentemente, ele não fere o princípio da identidade do Aristóteles, etc., que foi algo muito discutido pelos críticos depois, né? Que Hegel acabou ferindo princípios básicos da lógica e tal. Não, porque ele está falando de opostos contrários e não contraditórios, e esse lance de contrários e contraditórios está lá explicado no debate do quadrado lógico, que eu não vou mencionar nesse vídeo. Eu inclusive tenho um vídeo sobre o quadrado lógico aqui no canal, e eu explico melhor isso, mas a ideia central aqui desse terceiro momento é justamente essa unidade dos opostos, opostos contrários e não contraditórios, mostrando assim a grande essência da dialética. Então a essência da dialética é essa, né? É mostrar que os opostos são idênticos. É mostrar que esse terceiro momento acaba promovendo essa unidade dos opostos. E aí nós temos a base da dialética hegeliana. Em suma, os três momentos são esses, né, com alguns comentários a partir do texto do Hegel mesmo, e como eu disse, né, esse é um debate que, a partir de cada pensador, há certas características, né, se eu citar aqui depois, temos toda a tradição dialética que vem depois de Hegel, e tem todo o pensamento anterior também que fala sobre dialética, muitos pensadores que também mencionaram a dialética. Então, para Hegel, a partir da Enciclopédia, volume 1, essa é a definição que ele dá a esse conceito, a esse debate, a esse assunto que é muito importante para a filosofia. Então, esse vídeo eu quis mencionar isso da dialética. Comentem aqui, filosofar é preciso, ou comentem aqui outros assuntos, outros temas que vocês gostariam que eu comentasse aqui no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.